Então, boa noite a todos. É com um grande prazer que nós vamos começar mais um webinar organizado pelo GRAAC, com a participação efetiva do corpo docente, do corpo de trabalho técnico dentro do GRAAC, com a ajuda e com a organização do nosso setor de desenvolvimento institucional. Um agradecimento especial ao pessoal do Carlos e o Marcos. Iniciaremos só para lembrar vocês que o GRAAC nasceu e estamos comemorando no dia de hoje 29 anos de vida. E eu sou o Dr. Sérgio Petrilli, fui um dos fundadores, junto com o Dr. Jacinto Guidolin, a Dra. Leia Mijoni. E em 1992, a gente pôde montar a primeira organização do hospital, que seria no futuro. Nós começamos nessa pequena casinha que vocês estão vendo, a Rua Botucatu, aqui em São Paulo, e era o primeiro setor de oncologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina. E a gente tinha uma situação muito difícil mesmo para atender as crianças nesse começo de vida, e a nossa taxa de sobrevida era muito baixa. Nós vamos ver no slide seguinte, não é? Que a gente tinha um desafio muito grande pela frente, que era mudar as condições do mundo naquele momento em relação à criança. Então, se vocês veem essa linha azul, mostra a sobrevida das crianças com câncer nos países desenvolvidos. E a linha vermelha mostra a grande diferença que era a sobrevida do câncer para 80% das crianças do mundo, que é aquelas que vivem nos países de média e baixa renda, entre eles o Brasil, que tinha uma média de 30%, 35% de sobrevida naquele momento. Foi nosso grande desafio propor para a sociedade a tentativa de mudar a curva, e aí nós montamos para as pessoas a ideia de fazer a curva do GRAAC, curva do tratamento do câncer infantil, subir para perto ou para cima de 70%. Então, naquele momento, foi fundado a organização chamada Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, cuja finalidade era construir um hospital, um Instituto de Oncologia Pediátrica, GRAAC Unifesp. Então, com muita luta e com a ajuda de muitas pessoas, com a ajuda da sociedade, com voluntários, com empresários, com professores da universidade, com toda a sociedade civil e principalmente com os médicos, oncologistas, pediatras, trabalhando no dia a dia, nós conseguimos alcançar essa curvinha verde depois de muitos anos, agora perto de 2014, 2015, as taxas de cura de perto de 73% no nosso país. Então, o GRAAC é um exemplo que vocês vão ver no slide seguinte, que com a construção de 2 maravilhosos prédios, nós temos hoje uma estrutura que pode atender qualquer tipo de doença que nós vamos enfrentar. Como hoje, por exemplo, nós vamos falar dos tumores ósseos na criança e no adolescente, onde nós nos tornamos um centro de referência no tratamento dessa patologia, que antigamente era predominantemente equivalente a ser feito a amputação das crianças, e a maioria morria muito rapidamente, como nós vamos ver a doutora Carla falar. Nessa forma, mostra o seguinte, com toda a tecnologia que nós temos nesse hospital, mostrando primeiramente, por exemplo, o nosso centro cirúrgico, é um exemplo do que nós temos de disponibilidade no hospital. O próximo slide mostra um centro cirúrgico que tem uma organização muito boa para tratar desde os tumores mais simples até os tumores cerebrais, as neurocirurgias, o que nos deixa de uma maneira muito felizes de poder ter um staff e também ter equipamento e termos também condições de internação para as nossas crianças que venham do SUS, que venham de convênios e que nos permitem atender da melhor forma possível nossos pacientes. Então, temos grandes planos para o futuro. Mostra o seguinte, por favor. Nós temos hoje a cabeça bem voltada para continuarmos crescendo, para continuarmos com todo o grupo que dirige o GRAAC, nosso conselho, nosso setor administrativo e todos os nossos elementos que atuam no dia a dia, a ambição de cada vez trazer mais novidades e cada vez oferecer melhores condições de chance para as nossas crianças
o que fará com que cada vez mais o Brasil se aproxime de muitos países já mais desenvolvidos e que, graças à ajuda de toda a sociedade, o GRAAC está hoje conseguindo atender o que existe de melhor e oferecer para as crianças que nos procuram o que há de melhor. Então, eu quero parabenizar o GRAAC como 29 anos de existência. Acho que esse tem sido um projeto de sucesso, que tivemos junto muitas pessoas aqui, em especial os conselheiros, os médicos, novamente repetindo, muitas pessoas que nos doaram muito dinheiro e muita ajuda e muito apoio durante a nossa trajetória. E hoje, então, é homenagear o GRAAC com uma belíssima aula que será dada pela doutora Carla Macedo e pelo doutor Marcelo Petrilli, que fazem parte do corpo clínico e cirúrgico do Instituto de Oncologia Pediátrica GRAAC Unifesp. Falaremos, então, sobre tumores ósseos na criança e no adolescente. A doutora Carla começa com a parte inicial e o doutor Marcelo falará sobre a parte cirúrgica a seguir. Muito obrigado. Vamos lá, doutora Carla. Boa noite a todos. É um prazer estar fazendo essa live com o senhor, Dr. Petrilli, no dia do aniversário do GRAAC. Um prazer estar fazendo essa live com o Marcelo, que é nosso companheiro de trabalho no dia a dia. E acho que falar um pouquinho da nossa experiência para o público que confia na gente é muito importante. Então, devolver um pouquinho para a sociedade o que a gente faz e procura fazer de melhor, ajudando essas crianças. Então, o nosso tema hoje, a gente vai falar um pouco sobre os tumores ósseos infantis. E quando a gente fala de tumor ósseo na criança e no adolescente, 50% das lesões são malignas, mas os outros 50% podem ser tumores benignos e não neoplasias. Então, é fundamental para quem atende uma criança num pronto-socorro ou que atende uma criança com uma dor óssea no consultório, que a gente entenda que isso pode ser relacionado a um trauma, isso pode ser um evento não neoplásico e benigno, 50% das vezes, mas que a gente precisa fazer muitas vezes diagnóstico diferencial com os tumores ósseos malignos. Nem os achados clínicos nem laboratoriais são geralmente úteis para o diagnóstico dos tumores ósseos nessa faixa etária, mas podem ocasionalmente ajudar a diagnosticar lesões não neoplásicas quando a gente tem infecção ou algum distúrbio metabólico levando à dor óssea. Os sintomas desses pacientes são frequentemente inespecíficos e a gente geralmente pode ter relacionado trauma associado a inchaço ou pode ser ainda uma lesão não dolorosa nos casos dos tumores benignos. Então, quando eu avalio uma criança com dor óssea, é muito importante uma história clínica bem feita. Então, eu preciso saber a idade dessa criança, eu preciso ver se tem relação com trauma, sim ou não, investigar essa dor e ver há quanto tempo começou a dor óssea. Depois disso, eu passo para um exame físico bem detalhado. Então, eu saber os sintomas relacionados a isso é muito importante. A informação clínica preditiva mais importante quando eu tenho uma dor óssea e suspeito de uma lesão óssea, é a idade do paciente. Existe uma prevalência entre tipos de tumores ósseos e a faixa etária destes pacientes. Então, por exemplo, metástases de neuroblastoma são tumores ósseos malignos que frequentemente acometem crianças menores de 1 ano de idade. Então, eu tenho um tumor primário
e tem uma dor óssea, com uma lesão óssea em crianças menores do que um ano. Osteosarcoma e sarcoma de Ewing são mais comuns na segunda década de vida, assim como os condroblastomas, fibromas condromixoides e os fibromas não ossificantes. Tumores de células gigantes e o osteosarcoma parosteal, eles são mais frequentes na terceira e quarta década de vida. Fibrosarcomas, condrosarcomas são tumores primários na quarta e sétima décadas de vida. As metástases esqueléticas, como mieloma múltiplo e outros tumores, constituem a esmagadora maioria das lesões destrutivas já nos pacientes maiores de 40 anos. Essas metástases podem ser únicas ou podem ser múltiplas. E a gente não pode esquecer da osteomielite, que pode acometer qualquer idade e, entretanto, 70% a 80% dos casos das osteomielites, elas são em crianças. Então, a relação da faixa etária com o tipo da lesão óssea é muito importante e é um primeiro passo quando a gente tem a queixa de dor óssea. A história de trauma pregresso está presente na maioria dos portadores de tumores ósseos ou lesões ósseas. Há uma tendência desses pacientes associarem o aparecimento da dor, né, com um trauma. Entretanto, não tem nenhum fundamento científico. Em geral, o paciente vinha assintomático, tem um trauma, pode fazer até uma microfratura, e aí ele começa com a dor. Uma coisa que o pediatra escuta frequentemente, e nós recebemos crianças com encaminhamento que vinham com diagnóstico anterior, é a dor do crescimento. Então, a dor do crescimento é uma síndrome de dor não inflamatória que pode acometer crianças pequenas e podem durar muito tempo. Em geral, esse diagnóstico de dor do crescimento tem mais de 200 anos, né, que foi citado pela primeira vez, acomete os membros inferiores, acometem os 2 membros, então isso é muito importante. É uma dor que está relacionada ou que surge no final da tarde e à noite. Em geral, depois que a criança teve um dia exaustivo, um dia de muito brincar, um dia de muita atividade física. É muito importante a gente lembrar que a dor do crescimento não acomete a articulação, então eu não posso ter edema, calor local nas articulações e nem alteração musculoesquelética nesse exame físico. A intensidade é variável, então ela pode ser leve, moderada, mas até intensa. E essa duração também é muito variável. A gente tem crianças que têm a dor num período, passa meses e anos sem, e tem criança que tem uma frequência muito maior. Quando a gente olha na lateral, a gente vê um grande número de diagnósticos diferenciais de dor do crescimento. Então, eu preciso sempre ter uma história clínica muito bem feita e eu preciso acompanhar essa criança, porque muitas vezes a gente vê crianças que tiveram diagnóstico de dor de crescimento e que depois evoluem e o que a gente vê, diagnósticos tardios de tumores ósseos, porque a gente ficava focado naquele diagnóstico. Quando a gente, em relação ao exame físico, é muito importante eu perguntar se essa criança tem febre e emagrecimento, lembrar que, em geral, os tumores benignos, essas crianças são assintomáticas, eu preciso avaliar se tem edema e calor local, massa de partes moles, deformidade e ver amplitude de movimentos. Então, é muito importante eu comparar a perna que não tem dor com a outra perna, e com isso eu consigo diferenciar muitas vezes muitas coisas.
O primeiro exame que a gente pede quando a gente tem uma dor óssea é uma radiografia simples, uma radiografia convencional ou digital, que é o primeiro método de imagem, e a gente pode, através dele, a gente fornecer várias informações para a gente ajudar o planejamento dos próximos passos. Então, o que eu vejo aqui é que uma gama de informações que eu posso tirar de um raio-x simples, desde um tumor, a localização desse tumor, se ele é osteolítico agressivo, se ele tem uma característica blástica, se ele na calota craniana ele tem um halo, ele é multifocal, se ele é limitado, um achatamento de vértebra numa suspeita de osteocitose. Então, é um raio-x simples, ele é muito rico de informações se eu sei procurar o que eu preciso, né? Se eu sei olhar o que eu preciso. A morfologia da lesão óssea na radiografia simples também pode nos dar algumas dicas. Eu tenho uma lesão osteolítica bem definida, eu tenho, no segundo, uma lesão osteolítica mal definida, e a terceira imagem, eu tenho uma lesão esclerótica. A maioria dos tumores ósseos tem um padrão osteolítico, então, olhando para a radiografia, ela já me dá algumas informações, continua me dando algumas informações. Além disso, o que eu posso ver? A localização dessa lesão. Então, eu posso ver se esse tumor, se essa alteração ela está num osso longo ou no esqueleto axial, se ela compromete metáfise, diáfise e epífise. Então, eu posso usar a localização e correlacionar algumas lesões em relação à localização no osso. E, com isso, idade, localização, eu consigo excluir muitos anátomos patológicos, história clínica e quadro clínico também. Então, eu tenho as lesões que são principal da cortical do osso, eu tenho lesões que são mais frequentemente justacorticais, eu vou separar esse osso em 3 pedaços, então ele é dividido em epífise, ele é dividido em metáfise, a gente sabe que o osteosarcoma, o fibrosarcoma são lesões mais metafisárias, eu tenho a diáfise desses ossos, onde eu tenho osteocitose, sarcoma de Ewing. Eu posso também dividir o corpo, uma vértebra em corpo vertebral, e elemento posterior, e eu tenho lesões mais frequentes no corpo vertebral, como a osteocitose e o achatamento, e o cisto ósseo aneurismático, mais no elemento posterior. Então, tudo isso num raio-x simples. Outra coisa muito importante da gente ver nessas lesões é a zona de transição. Então, as lesões osteolíticas bem definidas ou mal definidas, elas podem ser feitas através da zona de transição, que nada mais é a transição entre a lesão e o osso normal adjacente. A zona de transição é um indicador confiável para determinar se essa lesão osteolítica é benigna ou maligna. Isso pode nos ajudar bastante. Uma borda esclerótica indica especialmente uma atividade biológica muito pobre, menos agressiva. À esquerda, a gente vê aqui no slide, as três zonas de transição. Então, eu olho, vou ver a idade desse paciente, a gente vê que a placa de crescimento ainda não está aberta, e a gente tem lesões com características benignas, que eu tenho uma pequena zona de transição bem delimitada.
Já nesse segundo slide, a gente vê a agressividade e a perda, ou seja, a infiltração dessa lesão osteolítica que eu não enxergo praticamente, eu tenho uma ampla zona de transição. Eu quase que só enxergo lesão e quase nada de osso normal. Então, a gente tem uma lesão agressiva, osteolítica, osteoblástica, impermeada por bastante lise e destruição no osteosarcoma. Aqui a gente tem uma lesão bem agressiva também no segundo, que é uma osteomelite, a gente tem lesão osteolítica, a gente tem levantamento periosteal. E na terceira, a gente tem uma imagem também agressiva e osteolítica de um granuloma eosinofílico. Então, a gente pode ter lesões não malignas ou lesões benignas em algumas diagnósticos como infecção e granuloma eosinofílico, que a gente vê um padrão bem agressivo, mas que são benignas. E que esse diagnóstico diferencial é feito pela biópsia também. Outra coisa importante para a gente ver é a reação periosteal. Então, lesões com margens mal definidas e destruição cortical, a gente pode ter um tipo agressivo de reação periosteal. Então, eu tenho desde uma alteração benigna sólida da cortical, do periósteo, como uma característica laminar, espiculada e o triângulo de Codman. Então, é exatamente isso que a gente vê. A primeira, um calo ósseo espesso, né? A segunda, a gente vê uma reação periosteal mais agressiva, que a gente vê como se fosse uma casca de cebola, então, que é um diagnóstico diferencial entre o sarcoma de Ewing e a osteomelite, né, nesse caso. A terceira, o que a gente chama de uma reação osteoblástica em raios de sol, espiculada, e a quarta, o clássico triângulo de Codman, que a gente vê nos osteosarcoma. Então, o triângulo de Codman refere-se a uma elevação do periósteo, formando um ângulo com tecido normal abaixo. Então, são lesões que um raio-x simples podem nos nortear no planejamento dessas lesões ósseas. Algumas lesões a gente viu que é muito importante eu ter uma correlação. Então, eu tenho uma história clínica, um exame físico, eu tenho um raio-x e eu tenho dúvida diagnóstica. Então, meu próximo passo é relacionar tudo isso com a patologia para mim ter um diagnóstico certeiro. E agora, entrando nos tumores malignos, a gente tem dois grandes grupos de tumores malignos na pediatria, que é o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, e que a gente vai dar ênfase maior nessa apresentação. Então, o osteosarcoma é a neoplasia óssea mais comum em criança e em adolescentes, representa 6% de todos os cânceres na criança e adolescente. E nos Estados Unidos, estima-se que a gente tenha 400 casos novos por ano em menores de 20 anos. Esse número no Brasil é um pouco menor, é ao redor de 250 casos novos por ano. Quadro clínico. Então, eu tenho uma variação da duração desses sintomas, ele pode variar de uma semana até meses, mais ou menos 3 meses, que o sintoma mais frequente é essa dor, e aí a gente precisa caracterizar a dor, se ela é uma dor intermitente, se ela é uma dor insidiosa ou transitória. Geralmente ela é uma dor que o paciente
começa como uma dor leve, que passa com analgésico simples e que depois isso fica incontrolável, né? Essa dor piora muito. Eu tenho que... É um tumor primário da medular do osso que rompe a cortical e cresce para partes moles. Então, eu tenho aumento de partes moles com calor hiperemia e calor ao redor. Eu posso ter deformidade óssea e eu posso ter limitação de movimentos ao diagnóstico já. Aumento de vascularização e, nos casos extremos, romper a pele e ter uma ulceração. 5 a 10% dos casos chegam com uma fratura patológica, então, ou fazem o diagnóstico com uma fratura patológica. Em relação à etiologia, uma série de mutações hereditárias na linha germinativa são responsáveis por síndromes que predispõem a algumas neoplasias, incluindo o osteosarcoma. E existem 8 síndromes atualmente que são conhecidas, que você tem um aumento da incidência de osteosarcoma. As mais frequentes o Li-Fraumeni e o retinoblastoma hereditário, mas a gente tem Werner, Blackfan, anemia de Blackfan, entre outras. A gente não pode esquecer que 1% dos osteosarcomas são secundárias à radioterapia, então todos os pacientes que foram tratados com radioterapia na infância precisam ser acompanhados e podem desenvolver o osteosarcoma na área de sombra. A localização desse tumor, ele pode acometer qualquer osso, mas ele é mais frequente na metáfise dos ossos longos e 50% dos casos acometem fêmur distal e tíbia proximal, o que a gente fala que está ao redor do joelho, seguidos pelo húmero proximal. Mas a gente pode acometer qualquer osso. Então, essa é uma lesão clássica de osteosarcoma, é um tumor que produz matriz óssea, então a gente vê uma lesão osteoblástica, branca, com raios de sol, e a gente, na lateral, a gente vê o triângulo de Kodman. Então, esse tumor cresceu da medular do osso, rompeu a cortical e levantou o periósteo e infiltrou partes moles. A hora que a gente examina esse doente, esse tumor é duro, esse tumor é quente e o paciente tem dor. No diagnóstico por imagem, então, o primeiro exame é o raio-x, seguido depois por uma ressonância. A ressonância ele é um exame melhor do que a tomografia para músculo esquelético, porque eu consigo delimitar partes moles, eu consigo ver a extensão desse tumor intramedular, e isso me serve para o planejamento do controle local no futuro. Então, todo doente, quando chega, tem uma ressonância do membro afetado. Na patologia, o que a gente vê é característico, então ele é um tumor de alto grau, ele é intramedular, e a gente tem o quê? A formação da matriz osteoide imatura com a presença desses osteoblásticos imaturos. Então, a gente sempre tem a presença de tecido osteoide no osteosarcoma. Seguido o estadiamento, depois que a gente fez a biópsia e a gente estadiou o membro primário, a gente vai rastrear o corpo do paciente, porque a gente sabe que 20 a 25% dos pacientes já têm metástase ao diagnóstico. Então, é muito importante eu fazer uma tomografia de tórax para ver a presença de metástase e eu fazer uma cintilografia óssea para ver
tanto o limite do tumor primário, mas a presença de outros ossos acometidos e da skip metástase, que eu tenho um tumor primário, tecido ósseo normal e tenho outros focos de tumor. Quando eu tenho este diagnóstico, me chega um paciente adolescente com diagnóstico de um osteosarcoma, que é o tumor ósseo mais frequente nessa faixa etária. Eu preciso fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico. O estadiamento desse doente é fundamental, né? Então eu preciso avaliar por inteiro. E eu faço tudo isso com uma equipe multidisciplinar especializada, porque eu preciso do radiologista que vê as imagens, eu preciso da ortopedia que vai fazer esse diagnóstico, a ortopedia que vai fazer essa biópsia, eu preciso de apoio para essa família, então eu preciso de equipe multidisciplinar especializado para tratar estes pacientes. A gente começa com a quimioterapia pré-operatória, então ao redor de 10 semanas, e depois esse doente é submetido a um controle local, que no caso do osteosarcoma é a cirurgia, é a ressecção do osso comprometido, e depois eu sigo com uma quimioterapia pós-operatória, chamada também adjuvante. Esse é o protocolo do grupo latino-americano. As drogas, na verdade, é só para a gente entender, as drogas clássicas para tratar osteosarcoma é a cisplatina e doxorubicina, seguido de metotrexato. Então, eu preciso fazer químio, eu preciso fazer controle local com cirurgia e depois eu sigo a quimioterapia. O segundo tumor mais frequente é o sarcoma de Ewing, que é um tumor que é caracterizado por pequenas células redondas e azuis. É um tumor também pouco diferenciado, agressivo. A gente não tem uma histogênese, uma causa desconhecida. Diferente do osteosarcoma, ele é um tumor que tem um cariótipo simples, né? Tem muito poucas aberrações numéricas e estruturais, e 90% desses tumores têm uma translocação no cromossoma 11-22, dando origem a um gene de difusão EWS-FLIO1. Com tudo isso, com todas essas características, a gente teve a unificação da nomenclatura de vários tumores, como o sarcoma de Ewing primário do osso e de partes moles, o tumor de Ewing, que é o Askin de parede torácica, e o PNET, que a gente chama de tumor primitivo neuroectodérmico. Todos esses são tumores da família sarcoma de Ewing, porque a gente tem todas essas características. Então, a gente já falou que a segunda neoplasia primária no osso, a gente tem entre 200 e 250 casos novos nos Estados Unidos e representa 3%, um pouco menos do que o osteosarcoma. A gente tem uma discreta predileção pelo sexo masculino. Os sinais clínicos e sintomas são semelhantes aos dos tumores ósseos, a diferença é que o sarcoma de Ewing a gente pode ter sintomas sistêmicos, como febre e emagrecimento, que é menos comum no osteosarcoma. Acomete qualquer osso também. Entretanto, a gente tem uma incidência maior no esqueleto axial. Então, a pelve é o sítio primário que mais acomete. E depois os ossos longos também ao redor do joelho. É um tumor que acomete a diáfise dos ossos longos, diferente do osteosarcoma, que era uma lesão metafisária. Então, eu faço o primeiro diagnóstico do tumor primário, né? Raio-X e ressonância do mesmo jeito. Submeto esse paciente a uma biópsia, vejo a característica de um tumor de pequenas células redondas e azuis, e tem um marcador na imunohistoquímica, que é o CD99, que está presente em praticamente 100% dos sarcomas de Ewing. Ele não é um marcador patognomônico, mas só para sarcoma de Ewing.
Eu preciso fazer o estadiamento desse doente também, sítios de metástase o pulmão, 20 a 25% dos doentes já têm metástase pulmonar. Eu vou olhar os outros ossos com a cintilografia óssea e, mais recentemente, com o PET-CT, que além dos ossos eu vejo a parte ganglionar. Ressonância de corpo total também eu posso utilizar, tem um bom papel no sarcoma de Ewing. E diferente do osteosarcoma, é uma doença que infiltra a medula óssea, então eu preciso fazer mielograma e biópsia de medula óssea. Então, é uma lesão osteolítica, né, na escápula, agressiva, e a hora que eu vejo na ressonância, então, é uma lesão bem agressiva de um osso chato. Aqui no húmero, uma reação lamelar, a outra uma reação bem osteolítica, e que a gente tem um volume de partes moles bem grande, em geral, no sarcoma de Ewing também. Infiltração de medula por sarcoma de Ewing, e a gente tem metástase pulmonar por sarcoma de Ewing. A cintilografia óssea, né, para mim ver esqueleto, e aí a hora que eu vejo, comparo uma cintilografia óssea com PET-CT, eu observo que eu consegui, o estadiamento com PET-CT é melhor, que eu descobri inúmeras outras metástases ósseas e ganglionares que eu não tinha visto na cintilografia óssea. Aqui uma ressonância de corpo total, que eu vejo múltiplas lesões, então um Ewing poliostótico, eu tenho múltiplas lesões ósseas. Então, olha a importância que é um diagnóstico bem feito do paciente. Essa menina era praticamente assintomática em todas as outras lesões. Ela tinha um tumor paravertebral, então ela tinha uma dor nas costas e não tinha nada de dor nos outros ossos. E a hora que eu faço um bom exame de rastreamento, como a ressonância de corpo total, eu vejo que essa paciente tinha inúmeros focos de tumor, além do tumor primário. Então, eu preciso de um diagnóstico bem feito, o meu estadiamento bem feito. Eu também faço quimioterapia para sarcoma de Ewing, pré-operatória. As drogas clássicas são ifosfamida e toposide, intercalando com a ciclofosfamida, doxo e vincristina. Preciso de um controle local e sigo com quimioterapia pós-operatória. O controle local do sarcoma de Ewing, um pouco diferente do osteosarcoma, que é apenas a cirurgia. Eu sempre opto, se eu posso, principalmente para ossos longos, com controle local cirúrgico, né? É a minha primeira escolha de tratamento para esses tumores. Entretanto, quando eu tenho um tumor pélvico, que eu consigo ressecar e eu tenho uma massa muito grande ou massas comprometidas na cirurgia, margens, eu posso usar a radioterapia como controle local. Então, eu posso associar a radioterapia à cirurgia. Ou eu posso, em alguns sítios, como aquele tumor paravertebral, eu faço só a radioterapia. Então, tumores pélvicos e ressecados, tumores de vértebras, cirurgias de pelve que possam ter grande morbimortalidade, pacientes que têm metástases pulmonares, eu uso a radioterapia como controle local do sarcoma de Ewing. Então, só para finalizar, a gente precisa pensar em dor óssea, em que a gente tem uma gama muito grande, mas 50% dos pacientes que têm lesão óssea na criança e adolescente, eles são tumores malignos, e eu preciso pensar nisso e fazer um diagnóstico precoce. O que a gente vê, a gente evoluiu muito em relação ao estadiamento, refinamento de diagnóstico desses pacientes com os exames de imagem, e a gente evoluiu muito no controle local cirúrgico, no controle local com a radioterapia, e o que a gente começa a ver agora
novas drogas, novos tratamentos para esses pacientes com tumores ósseos. Então, a gente começa a descobrir alterações genéticas no osteosarcoma e no sarcoma de Ewing que a gente não conhecia antes. Porque, na verdade, e isso faz com que a gente tenha medicações nova. O nosso desafio maior agora é ter a amostragem desse tumor e a gente avaliar, estudar o sequenciamento genético do tumor. Então, a partir do momento que eu faço sequenciamento genético do tumor e técnicas proteônicas, eu vou ter uma compreensão desses tumores, eu vou descobrir alterações moleculares que estão presentes, e com isso eu vou ter desenvolvimento de novas drogas para os pacientes que não são tratados com a quimioterapia e a cirurgia com o tratamento clássico convencional. Obrigada, gente. Muito bem, doutora Carla. Foi excelente sua apresentação. Doutora Carla é uma das staffs do nosso hospital, do GRAAC, o Instituto de Oncologia Pediátrica, e muito obrigado pela sua apresentação excelente. Nós iremos agora para a parte cirúrgica dos tratamentos dos tumores ósseos da criança e do adolescente. E, ao final, teremos tempo para algumas perguntas. Quem precisar pode, por favor, escrever no chat ou mandar a pergunta que falaremos e indagaremos os nossos colegas ao final. Doutor Marcelo, por favor. Doutor Marcelo de Toledo Petrilli é cirurgião, ortopedista e traumatologista e trabalha no Hospital do GRAAC. Vocês estão vendo a minha apresentação já? Muito bem. Espero que sim. Pode passar, está dando para ver. Está dando para ver? Muito bem. Eu sou Marcelo Petrilli, sou ortopedista, sou médico do Departamento de Ortopedia da Escola Paulista de Medicina e do setor de Oncologia Ortopédica da Escola Paulista de Medicina. Eu atuo dentro do Instituto de Oncologia Pediátrica, dentro desse grupo grande, multidisciplinar, que visa tratar os tumores musculoesqueléticos. Então, a gente trabalha junto com os oncologistas, com o pessoal da radioterapia, da fisioterapia, da fisiatria, do diagnóstico por imagem. A gente faz reuniões semanais onde a gente discute todos os casos, a gente troca bastante informação, tudo isso visando oferecer o melhor para os nossos pacientes. Eu venho fazendo isso nos últimos 15 anos e, graças a Deus, isso tem me dado bastante satisfação. Tá? Então, hoje eu fui convidado para falar sobre os tumores ósseos malignos na infância. Eu foquei nos malignos. E os tumores malignos, eles podem ser primários ou podem ser secundários. O que é o tumor primário? O tumor primário é aquele tumor que nasce no osso, e o secundário é aquele que nasce em outro órgão e, pela via hematogênica ou por um outro caminho, vem parar no osso. Tá? Então, nosso foco hoje é os tumores primários malignos do osso. Tá? Eles são raros na infância, eles representam apenas entre 3% e 6% dos tumores malignos nas crianças e nos adolescentes, sendo que 90% deles são representados pelos tumores, pelos osteosarcomas e pelos tumores de Ewing. Tá? Então, é raro, esses são os dois principais e eles representam 90% dos tumores malignos ósseos das crianças e dos adolescentes. Sendo que o osteosarcoma ele é mais prevalente. Desses 90%, 56% são osteosarcomas. Então, os tumores ósseos, eles são, tem uma representatividade relativamente pequena dentro do câncer infantil. A grande maioria dos tumores da infância são tumores de linhagem do sangue, hematopoética, seguido pelos tumores do sistema nervoso central, e a gente tem lá 2% de sarcoma de Ewing e 3% de osteosarcoma. Tá?
Então, esses tumores, normalmente, eles se manifestam através da dor, como a Carla falou. Essa dor, normalmente, é uma dor diferente da dor de crescimento, uma dor que persiste por dias, que normalmente aumenta de intensidade e de duração, e que geralmente se torna pior à noite. Tá? A gente tem um aumento de volume, um inchaço que a gente vê, comparando com outro membro, em torno de metade dos pacientes, e boa parte dos pacientes já chega com alguma limitação na articulação adjacente. Então, já não consegue movimentar, já tem alguma limitação. Às vezes a gente consegue ver um aumento dos vasos sanguíneos na pele, daquela circulação colateral, e alguns pacientes chegam para a gente sem grandes queixas prévias, tendo como primeira manifestação clínica a fratura patológica. Às vezes a fratura patológica ela pode surgir a 0 minutos, ou ela pode surgir após um período já de dor que a criança vem reclamando e acaba tendo a fratura patológica. E pode ter sintomas sistêmicos como o emagrecimento, igual a Carla falou. Então, quando a gente pensa em dor óssea, a gente tem a infecção e o trauma como um agente muito mais comum, mas a gente tem que lembrar que o tumor ósseo, as leucemias e os neuroblastomas na infância podem estar lá eventualmente presentes. Né? Então, a história completa é muito importante, o exame físico é muito importante, e que nem a Carla falou, vou frisar mais uma vez a importância da radiografia. Hoje eu fico até irritado, porque às vezes eu peço uma radiografia no consultório, e os pacientes têm dificuldade de fazer radiografia, porque muitos laboratórios não fazem mais radiografia. A radiografia parece que está caindo um pouco até em desuso, e ela é muito importante. Então, a gente sabe que 80% das lesões, dos tumores ósseos, eles vão ser evidenciados através de uma radiografia simples. Os exames laboratoriais, eles são inespecíficos, a gente, depois da radiografia, ou se a radiografia eventualmente não evidenciar nenhuma alteração, a gente pode partir para os exames mais sofisticados de imagem, e o diagnóstico definitivo, normalmente, vem com a biópsia. Tá? Então, igual a Carla falou, o exame radiográfico é muito importante, e a gente, quando olha uma radiografia, a gente tem que prestar atenção em 3 coisas básicas. Nas margens da lesão, na reação que o periósteo causa e no padrão de destruição óssea da medular e da cortical. Tá? Então, quando a gente tem por aqui uma lesão com margem bem definida, com halo de esclerose, essa lesão ela não está crescendo, ela está crescendo muito devagar, que ela dá tempo do organismo, do osso, criar uma barreira, construir uma barreira, delimitar ela muito bem. Tá? Quando a gente tem uma margem lítica, mas bem delimitada, sem o halo de esclerose, a gente fica um pouco mais preocupado, igual nessa lesão de baixo, mas também a gente ainda acredita que é uma lesão que tem um certo crescimento, uma certa agressividade, mas não parece ser uma lesão maligna. Agora, quando a gente tem uma margem bem mal definida, a gente tem que pensar num osteosarcoma ou numa lesão mais grave. Tá? Então, por exemplo, nessa lesão aqui, a gente não consegue ver o limite, a gente vê que tem uma destruição do osso, então essa lesão é um padrão que não tem limite preciso. Né? Em relação ao periósteo, igual que ela falou, o triângulo de Codman, ele é o levantamento, o descolamento do periósteo. Ele diz para a gente que alguma coisa empurrou o periósteo de maneira abrupta. Isso pode ser um tumor ou isso pode ser uma infecção, tá? Mas alguma coisa cresceu de dentro do osso, descolou o periósteo e ele ossifica formando o triângulo de Codman, tá? A reação periosteal do tipo sólida, ela normalmente é um calo de fratura ou é um osteomosteoide, é uma lesão de baixa agressividade, tá? Agora, a reação periosteal multilamelar ou em casca de cebola, ela preocupa, ela é presente na osteomielite, na infecção, mas ela também é característica do tumor de Ewing. E já os raios de sol, que são a ossificação a partir da lesão para a periferia, é sugestivo de osteosarcoma. Tá? Então, o Ewing, ele tem um padrão mais permeativo, ele destrói pouco o osso, fica com esse aspecto, às vezes um pouco ruído de traça, e às vezes você vê uma massa de palpa, uma massa grande, e eventualmente tem uma destruição óssea menor. Né? Já o osteosarcoma, ele tem um padrão que destrói e que produz osso, ele é misto, e pode ser mais lítico, pode ser mais osteogênico, e tem os raios de sol. Tá? Então, quando a gente viu uma imagem igual aquela, e se preocupou e pensou numa suspeita diagnóstica de uma neoplasia óssea, a gente tem que organizar o nosso raciocínio pensando nesses 3 tempos. O primeiro tempo é o estadiamento por imagem,
o segundo tempo é o diagnóstico anatopatológico, e o terceiro tempo é o início do tratamento. Então, como a Carla falou, vou passar rapidinho. O diagnóstico por imagem é o que a gente faz tanto para o Ewing quanto para o sarcoma. O clássico é a ressonância magnética, a cintilografia óssea e a tomografia de tórax. Tá? A cintilografia óssea, a ressonância magnética, ela é muito importante, como a Carla falou, para a gente ver a extensão óssea e a relação do tumor com as partes moles, né? Quanto de tumor já tem fora do osso e a relação dele, principalmente com o feixe vascular nervoso, para a gente poder pensar no tratamento local, o que a gente vai fazer no futuro. A cintilografia, para a gente ver a extensão intraóssea e, eventualmente, metástase para outros lugares, identificar strip lesion, e a tomografia de tórax para a gente ver metástases pulmonares. Tá? Então, como ela falou, o PET-CT a gente tem usado de rotina na maioria dos casos de Ewing, e no osteosarcoma ainda existe uma certa dúvida em quais pacientes a gente deve fazer ou não. Tá? Agora, partindo por diagnóstico anatopatológico, a biópsia, que cabe a nós ortopedistas realizarmos, ela é um procedimento que a gente parece simples, mas não deve ser encarado como um procedimento tão simples. Tá? A biópsia ela deve permitir a posterior ressecção do trajeto da biópsia, porque esse trajeto ele pode conter tumor. Então, você tem que pensar na via em que, eventualmente, você vai fazer para poder operar esse tumor e tentar pôr esse trajeto da biópsia nesse caminho. Você tem que procurar minimizar as lesões de partes moles e fazer uma hemostasia rigorosa. Para quê? Se você fizer uma biópsia e causar um grande sangramento, uma grande hematoma, você tem que pensar que esse hematoma, esse sangue que vem para dentro do tumor, ele pode estar carregando células neoplásicas. Então, um hematoma grande significa uma possível disseminação local de células neoplásicas. Tá? E em relação ao material suficiente, tá? Então, isso principalmente nos hospitais públicos, às vezes você tem dificuldade de marcar uma biópsia, aí você vai lá, faz a biópsia, às vezes o resultado demora, e quando o resultado vem material insuficiente, ou laudo, o resultado é inconclusivo, e você tem que marcar uma nova biópsia, realizar uma nova biópsia, e eventualmente aguardar um novo exame de anatomia patológica, que às vezes demora semanas. Uma biópsia mal feita, normalmente pode atrasar o início do tratamento em semanas ou em meses. E num caso, frente a uma neoplasia grave, agressiva, essa biópsia mal feita pode prejudicar o tratamento da criança. Tá? A biópsia ela pode ser feita aberta, você fazendo um corte, ou percutânea, por trefina. Então, a gente faz no nosso serviço, geralmente, as biópsias ósseas, por trefina, por essa trefina fina, que a gente chama de agulha de Jamshid. Então, ela tira alguns cilindros fininhos, e que é o suficiente para ter o nosso diagnóstico anatopatológico. Tá? Normalmente, a gente faz ou guiada pelo aparelho de raio-x, pela escopia, ou pela tomografia. Tá? Já a biópsia aberta, ela tem a vantagem da gente, eventualmente, obter um pouquinho mais de material, mas a gente tem que ter aqueles cuidados de não disseminar tumor através do hematoma, da agressividade local. Tá? Quando a gente faz uma biópsia mal feita e tem um hematoma grande, ou a gente tem problemas de cicatrização, ou a gente põe uma trefina grossa e causa um grande sangramento, a gente pode estar prejudicando o andamento da situação dessa criança. Isso pode até comprometer a chance que ela tem de preservar o membro. Tá? E a gente tem que colher material para anatopatológico, para ter o diagnóstico anatopatológico, e hoje a gente tem colhido material também para o banco de tumor, para poder fazer os estudos genéticos. Tá? Então, feito o diagnóstico através da biópsia, a gente pensa no tratamento. Então, o tratamento do Ewing, do osteosarcoma, é mais ou menos, basicamente, segue o mesmo raciocínio, de fazer uma quimioterapia neoadjuvante, fazer o controle local e terminar a quimioterapia após a cirurgia. Tá? Então, a quimioterapia, ela ajuda o ortopedista, porque ela normalmente diminui o edema, diminui o volume do tumor, deixa o tumor um pouquinho mais duro, mais palpável, isso facilita a cirurgia. No caso do tumor de Ewing, normalmente a gente vê reduções bem grandes, assim, o tumor volta para dentro do osso. Já o osteosarcoma, ele ossifica
e não muda tanto de tamanho, mas o Ewing, existe uma involução do tamanho da lesão muito considerável com a quimioterapia. E muitas vezes a gente olha um raio-x desse da esquerda e o da direita e tem a impressão que o tumor cresceu, tá? Na verdade, o tumor não cresceu, o tumor ossificou. Então, a gente está vendo melhor o tumor que ossificou, e isso, essa evolução da esquerda para a direita, a gente considera uma boa resposta à quimioterapia. Então, aqui a gente tem massa fora do osso que a gente não está vendo, e quando faz a quimioterapia, ela ossifica, endurece, fica melhor limitada, e isso para a gente mostra uma boa resposta à quimioterapia e não um crescimento tumoral. Tá? Então, o que difere basicamente do Ewing para o osteosarcoma, que a Carla já frisou, é que o Ewing responde bem à radioterapia. Tá? Então, a gente pode, em algumas situações, usar radioterapia. O osteosarcoma, ele não responde bem à cirurgia, então a gente tem que ser mais criterioso na indicação da cirurgia. Tá? Então, a radioterapia, a gente evita a radioterapia porque a gente sabe que a radioterapia, ela afeta os tecidos, ela atrapalha o crescimento, e ela tem um risco de gerar uma segunda neoplasia na criança mais tardiamente. Agora, a gente tem evitado, por exemplo, de amputar pacientes com Ewing, porque a gente combina muitas vezes a cirurgia com a radioterapia, tá? E o osteosarcoma não. O osteosarcoma, muitas vezes, se a gente não tem condição de fazer uma cirurgia ideal, às vezes é melhor partir para uma amputação, tá? Em termos de cirurgia ortopédica oncológica, a gente tem 4 tipos que a gente faz, né, para todo tipo de tumor. Então, para os tumores benignos, a gente pode fazer uma intracapsular, que é uma curetagem. A gente abre a lesão e raspa ela por dentro. A gente pode fazer uma ressecção marginal, onde a gente resseca ao redor da lesão, tira ela inteira, mas marginalmente. Agora, para o Ewing e para o osteosarcoma, a gente não pode fazer esse tipo de lesão. A gente tem que fazer uma lesão com uma margem de segurança. Então, a gente vai fazer uma ressecção com uma margem ampla ou, eventualmente, uma cirurgia radical. O que é essa margem? Durante a cirurgia, a gente tem que operar e a gente vai cortando os tecidos através dos tecidos normais. A gente não pode, em momento nenhum, ver o tumor. A gente tem que tirar uma peça fechada em bloco, com o tumor lá dentro, e o patologista depois vai olhar, e sobre toda a superfície ele não pode ver tumor. Tem que ter uma camada boa de tecido normal, recobrindo todo o tumor. Então, isso é uma margem ampla, e, eventualmente, se o tumor já saiu do compartimento, já cometeu outros compartimentos, às vezes a gente é obrigado a fazer uma cirurgia mais radical e tirar todo o compartimento. Então, cirurgia ampla seria ressecar todo um segmento do osso que está com o tumor acometido, envolto por tecidos normais de partes moles. Tá? Então, em termos de cirurgia, a gente tem que fazer, então, uma cirurgia pelo menos com uma margem ampla, tá? Quando for possível, nós vamos fazer uma cirurgia conservadora, vamos manter o membro e a gente vai ter que reconstruir aquele segmento do osso que a gente ressecou ou não. Então, em alguns ossos, a gente pode não reconstruir e, na maioria dos ossos, nós vamos ter que reconstruir, ou com soluções biológicas ou com prótese, tá? E alguns pacientes vão para amputação. Então, a amputação, a gente tem uma dificuldade de indicar a amputação, né? Então, eu tenho que sempre me policiar, porque a gente tem uma tendência a querer ser muito conservador. E a gente tem que entender que a gente tem os limites, a gente não pode ousar demais, a gente não pode ir além do que é seguro para o paciente, tá? Então, a gente tem que se controlar para não insistir na preservação do membro em situações onde não é seguro fazer isso, principalmente no membro superior. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente reluta mais em indicar a amputação para um membro superior que para um membro inferior. Isso se reflete em número. A gente tem mais recidiva local em cirurgia de membro superior do que membro inferior. Provavelmente, um dos motivos é essa relutância em indicar a amputação. Tá? Então, só dando como exemplo o osteosarcoma, a nível Brasil, hoje a gente tem 40% de cirurgias conservadoras, né? Isso em 2006, em vários serviços do Brasil. Tá? Hoje eu posso falar para vocês que no GRAC provavelmente está em torno de 70% de cirurgias conservadoras e 30% ou menos de amputações.
tá? Dentro das cirurgias conservadoras, a grande método de reconstrução é a endoprótese, tá? Depois o uso de placa com enxerto, em algumas situações onde só resseca e não reconstrói, tá? Então, quando que a gente faz uma indicação? Hoje não existe mais uma indicação absoluta de amputação. Normalmente, quando o tumor é irressecável, né, principalmente no osteosarcoma, no Ewing, às vezes a gente ainda pode tentar discutir o uso da radioterapia, o envolvimento do feixe vascular nervoso, então não adianta muitas vezes você tirar um segmento do osso e ficar com um membro que não funciona bem. Tumor ulcerado, muitas vezes chega um tumor ulcerado e a gente tem que amputar até antes de iniciar a quimioterapia, porque não dá para fazer quimioterapia com tumor ulcerado, infectado, tá? Fratura patológica, até algumas décadas atrás, era sinônimo de amputação. Hoje não é mais. Hoje, dependendo da fratura, dependendo da situação, a gente ainda consegue, um paciente mesmo que tenha tido uma fratura patológica, preservar o membro dele, tá? Paciente que tem, durante o tratamento, o crescimento do tumor, uma resposta à quimioterapia também é outra coisa que a gente fica menos ousado, né? A baixa idade é um problema. A gente tem criança muito jovem, né? Normalmente, quando a gente tira o tumor, principalmente próximo do joelho, a gente tem que tirar a área de crescimento do fêmur distal, da tíbia proximal, e isso vai comprometer o desenvolvimento daquele membro, o crescimento. Isso vai fazer com que, no final do crescimento, ele tenha uma grande disparidade, uma grande diferença entre os membros. E hoje a gente está tentando trabalhar em cima disso, para tentar evitar isso, mas ainda é algo que a gente pondera na hora de amputar. E pacientes que já foram mexidos, né? Aquele tumor que já foi abordado, que já foi tratado, às vezes, um Ewing, que já foi tratado como uma osteomielite, já foi curetado, ou às vezes uma biópsia grande, isso pode interferir também na decisão. Então, a gente tem uma série de fatores que levam a gente, algumas vezes, a indicar a amputação. Quando vem um paciente desse para a gente, que chega no hospital assim, a gente não tem muita dúvida, não dá para começar quimioterapia com um tumor ulcerado desse tamanho, é muito difícil. Então, esse é um paciente que foi para amputação, tá? Esse é um paciente que teve uma má resposta e ainda evoluiu com uma fratura. Ele foi amputado e, extravasamento de sangue da fratura formou um hematoma gigante na região posterior aqui, provavelmente tudo cheio de célula neoplásica. Esse paciente chegou para a gente também, segundo ele tinha feito uma biópsia, né? Uma cicatriz de biópsia desse tamanho provavelmente disseminou tumor nessa região, o que fica mais difícil, tá? Então, a amputação do membro inferior, principalmente essa abaixo do joelho, ela funcionalmente é muito boa. Então, a protetização, a ortetização vai muito bem, o paciente fica muito satisfeito. Então, a gente tem feito essa pontezinha óssea aqui, que ela evolui assim, fica um coto bem funcional e é capaz de protetizar muito bem, tá? Agora, falando das cirurgias preservadoras, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente estuda e que a gente tem que se policiar para não ter esse viés e eventualmente comprometer a segurança do tratamento, tá? Então, a ressecção com reconstrução, ela pode ser biológica, onde a gente usa autoenxerto, que é tirar enxerto do próprio paciente, ou a gente pode usar enxerto de banco de tecido. A gente pode ter o mesmo doador que doa o rim, doa o coração, ele pode doar o osso dele, que fica armazenado a menos 70 graus, e a gente pode usar esse osso como uma estrutura que serve como osteocondutor, vai crescer osso em cima dele. E as endopróteses, tá? E ainda, que nem eu falei antes, tem alguns ossos, como a clavícula, a escápula, segmentos da fíbula, mesmo segmentos da bacia, que a gente resseca e não reconstrói, tá? Então, nos ossos longos, que o osteosarcoma e o Ewing acometem bastante, a gente também, depende da localização, a gente deu mais ou menos uma padronizada, né? Então, quando a gente tem uma lesão que acomete a diáfise ou, eventualmente, a metáfise, mas está longe da ponta do osso, esse é o melhor caso para a gente tratar como ortopedista. A gente consegue reconstruir com uma solução biológica. A gente pode usar um enxerto autólogo, uma fíbula vascularizada, a gente pode usar enxerto de banco, eventualmente a gente poderia até fazer um transplante ósseo, um transporte ósseo.
Então, a gente reconstrói com osso. E o osso é melhor, porque o osso dá mais trabalho no começo, mas depois que ele integra, ele fica bom para o resto da vida. A gente vai ver depois que a endoprótese não é tão interessante assim. Então, essa é a melhor coisa. Tá? Quando a gente tem uma lesão que pega a metáfise, a gente tem que olhar bem os exames de imagem, a ressonância principalmente. Por quê? A gente sabe que a fise de crescimento do paciente ela é uma barreira. Tá? Então, se o paciente é jovem, tem uma fise, eventualmente o tumor pode até chegar perto da fise, e a gente tem a oportunidade de cortar abaixo da fise, abaixo da área de crescimento, e preservar ainda a ponta do osso, fazendo uma ressecção transepifisária. Tá? Só que a gente tem que olhar bem, porque eventualmente o tumor pode passar a placa de crescimento e acometer a ponta do osso também. E quando acomete a ponta do osso, no nosso serviço, a gente sempre opta pela prótese. Tá? Então, enxerto osteoarticular, enxerto que articula com outro osso, não vai bem na nossa experiência. Então, a gente prefere, sempre que tem essa situação do tumor acometendo a ponta do osso, a gente prefere a prótese. Tá? Então, a endoprótese, qual que é o problema da endoprótese? O benefício da endoprótese é que ela tem uma rápida recuperação. Então, a gente faz uma endoprótese grande hoje, em 1, 2 dias a gente põe o paciente em pé, e esse paciente recupera rápido, tem uma boa função, apesar que tem um índice grande de complicação, principalmente em relação à infecção. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma cirurgia grande num paciente que é imunodeprimido. Então, infelizmente, a gente tem uma taxa grande de infecção, e é muito difícil tratar uma infecção numa endoprótese. Então, a equipe toda tem que estar muito alerta para prevenir e para detectar rápido uma eventual infecção. Tá? E qual que é o problema principal da endoprótese? Primeiro, o crescimento, que nem eu falei, a prótese não cresce sozinha, a gente tem que usar algum artifício para fazer aquele membro crescer, e a gente tem uma vida útil curta ainda dessas próteses. Então, se a gente pegar uma prótese de joelho tem uma expectativa de duração de 7 a 10 anos em média. Para uma criança, isso é muito pouco. A gente vai ter que fazer múltiplas revisões, tá? E vai chegar uma hora que a gente tem dificuldade de ter osso para fixar essas próteses. Tá? Então, a gente está lidando hoje com pacientes que trataram há 20 anos atrás, se curaram do osteosarcoma, e hoje a gente está com situações dramáticas por conta dessas endopróteses que já revisaram 1, 2, 3 vezes às vezes. Tá? Então, a endoprótese ela tem muito a evoluir, a gente está atrás de melhorar principalmente a durabilidade das endopróteses e essa possibilidade de fazer com que a endoprótese cresça. Esses são os dois grandes desafios que o mundo tem em relação à endoprótese. Tá? Então, em relação ao fêmur distal, que é o lugar mais comum de osteosarcoma, por exemplo, a gente pode fazer uma prótese que é articulada, que é uma prótese total, ou pode fazer uma prótese parcial, que ela não é articulada, a gente tem que mais ou menos tentar reparar os ligamentos. A gente faz a total quando o paciente já tem a fise fechada, e a gente faz a parcial quando a fise é aberta e o paciente ainda tem muito potencial de crescimento. Por quê? Quando a gente faz a articulada, a gente lesa a fise da tíbia também. Então, a gente causa um déficit maior de crescimento. E as endopróteses, antes, elas eram assim, ó. Elas eram feitas do tamanho que a gente encomendava, tá? Hoje, as endopróteses são modulares. A gente monta elas igual Lego. A gente consegue montar elas com módulos e fazer a prótese do tamanho que a gente precisa. Isso agilizou bastante a confecção das endopróteses, tá? Então, esse aqui é um osteosarcoma de fêmur distal, tá? Acometendo a epífise, ó. Fez isso aqui, é o trajeto da biópsia, você viu onde a agulha entrou um pouco mais, ela levou o osso. A gente vai lá, resseca o fêmur distal, tá? E monta uma endoprótese. Tá? Essa endoprótese permite que já no primeiro pós-operatório, essa criança comece a movimentar o joelho de novo e a sua recuperação. Tá? Esse é outro tipo de endoprótese, que é uma endoprótese bem comum aqui na América Latina, que é uma endoprótese que o corpo é feito de polietileno. Chama endoprótese de Fabroni. Ela tem em vários países da América Latina e a gente também utiliza essa prótese lá no GRAA, que é uma prótese também muito boa. Tá? Um outro paciente que tem uma lesão bem grande, ó, um sarcoma de Ewing, que pegava até o fêmur proximal e quase até o fêmur distal.
Então, a gente teve que tirar o fêmur inteiro dele, fez um fêmur total. A gente ressecou todo o fêmur dele, com o tumor aqui dentro, e substituiu por uma prótese que tem o joelho, o fêmur e o quadril. Tá? Uma prótese de fêmur total. Tá? E o paciente tem condição de voltar a andar com uma boa função. Outro pacientinho, ó, um sarcoma de fêmur distal, tá? Só que o paciente tem a fise aberta, baixa estatura, então a gente vai lá, resseca o fêmur distal dele, só que a gente faz uma prótese parcial, onde a gente tenta reparar os ligamentos para ele ter uma mínima estabilidade no joelho. Então, funcionalmente, a prótese articulada ela é melhor. Essa prótese parcial fica o joelho um pouco estável, mas a gente encara isso como uma coisa que por alguns anos. Então, daqui a alguns anos, se precisar, a gente troca para uma prótese articulada, mas a gente está preservando a área de crescimento da tíbia proximal. Tá? Então, esse pacientinho é aquele lá, já tem um pós-operatório bem longo, está super bem. E essa aqui, ó, são as próteses expansíveis. Então, a gente vem aqui na América Latina tentando desenvolver alguns modelos de próteses que possam crescer. Então, essa era uma prótese que a gente fazia, tá? E depois levava o paciente para o centro cirúrgico, anestesiava ele e puxava a perna, tec, tec, e a prótese tinha uma cremalheira, e a prótese ia alongando. Então, o paciente anestesiadinho ia lá olhando no raio-x, tec, tec, puxava, alongava um pouquinho, tec, tec, ia 2, 3 vezes no centro cirúrgico e alongava. Só que essa prótese se mostrou um pouco frágil, elas quebraram, não teve uma evolução muito boa, tá? E daí a gente partiu para outro modelo de prótese expansível. Então, essa aqui é uma prótese que tem um dispositivo aqui que a gente encaixa uma chave, roda ele e ela alonga. Então, esse sistema, a gente tinha que fazer uma pequena incisão, encaixar a chavinha lá e expandir a prótese. Então, essa é a prótese que a gente usa atualmente lá no GRAAC. Então, a gente põe a prótese, depois de um período, volta para o centro cirúrgico, o paciente acabou o tratamento, vai lá, a gente tem condição de alongar 1 centímetro, 1,5 centímetros, não mais que isso. A gente não pode esticar muito abruptamente os nervos e os vasos que eles param de funcionar. Então, tem que ir de pouquinho em pouquinho. Leva no centro cirúrgico, encaixa a chavinha, alonga, fecha, leva no centro cirúrgico, encaixa a chavinha, alonga, e assim a gente consegue ganhar alguns centímetros no crescimento da criança. Tá? Então, uma outra prótese parcial de tíbia, então, nesse caso aqui, ressecamos a tíbia proximal, faz a prótese parcial de tíbia, né? Paciente com boa função. Tá? Então, as endopróteses são o método que a gente mais usa. Tá? Só que nem eu expliquei, eles têm uma durabilidade grande. Já as cirurgias biológicas, tá? Que onde a gente usa autoenxerto, homo-enxerto, essas cirurgias, elas dão mais trabalho. Então, o paciente opera, tem que ficar muitos meses de muleta até o osso engrossar, às vezes tem que abrir, pôr mais enxerto, trocar a placa. Aí chega uma hora que a gente tem o sucesso, e esse sucesso é para sempre. O paciente vai décadas sem ter nenhuma complicação em relação à cirurgia. Então, esse é o tipo de cirurgia que a gente gosta de fazer. Então, a gente pode usar o autoenxerto. Esse paciente, por exemplo, ó, tinha um osteosarcoma, um tumor de Ewing no húmero. Tá? A gente vai lá, ressecou um segmento do húmero dele e usou a fíbula da própria perna dele. Tá? E depois de um tempo, de 18 meses, a fíbula, ela engrossa e ela consolida. Tá? Esse braço dele não vai dar mais problema. Esse braço dele aqui, ele não vai ter que trocar, ele não vai ter que revisar, ele provavelmente o resto da vida dele vai conviver bem. Então, isso é melhor do que uma prótese. Tá? Um outro pacientinho, ó, tinha lá um osteosarcoma na tíbia, foi submetido à ressecção, de novo, ó, uma fíbula, e nessa aqui a gente tentou manter a fise de crescimento aqui para ver se a perninha dele crescia ainda. A gente fez uma fíbula vascularizada, preservando a epífise, a fise de crescimento da fíbula. Então, a gente tira a fíbula da outra perninha e põe no lugar da tíbia desse lado. Tá? Outro paciente, um osteosarcoma, a gente vai lá, a gente usava essa placa gabarito, batia essa placa, furava, para depois pôr a placa definitiva. Então, a gente olha assim e fala, isso aqui não vai dar certo. Só que daí a gente põe um pouquinho de enxerto de ilíaco, vai dando tempo, e com o passar dos anos, isso acaba virando isso. Tá?
e isso aqui não dá mais problema, isso aqui é uma solução definitiva. Você vê aqui o resquício da fíbula ainda aqui dentro. Tá? Então, além do autoenxerto, que a gente tira do ilíaco, da fíbula, pode tirar de diversos lugares, a gente tem um enxerto de banco. Tá? O enxerto de banco é uma alternativa biológica, que não tem problema usar em criança. A gente não precisa fazer nenhum tipo de imunossupressão, a imunogenicidade do osso é muito baixa. Agora tem que ter um controle rigoroso de infecção, de cuidado para não ter infecção, do manuseio desse enxerto. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente cortou a tíbia dessa criancinha e corta um segmento de tíbia de um paciente, de um doador. Tá? E põe o segmento de tíbia no lugar do segmento que tirou. Tá? E isso vai muito bem. Um outro paciente, ó, ressecou um segmento, põe um segmento de tíbia, ó, segmento de tíbia, você fala, não vai para frente esse segmento aqui é de tíbia de banco, né? Só que, ó, você vê que depois de um tempo, consolidou tanto proximal quanto distal, acaba grudando o osso, e isso aqui vai super bem, tá? Então, essa pacientinha aqui. E às vezes a gente junta duas coisas. Então, nesse caso aqui, a gente usou um segmento de osso de banco mais a fíbula vascularizada. Então, a gente tinha feito uma fíbula normal, essa fíbula normal não estava indo bem, daí a gente abandonou essa estratégia e trocou por uma fíbula vascularizada por dentro de um segmento de osso de banco. Tá? E isso foi muito bem. E às vezes, que nem eu falei, a gente faz só a ressecção simples. Por exemplo, na pelve, às vezes a gente tem um tumor na pelve, a gente vai lá, resseca e não reconstrói. Os pacientes conseguem andar, tem uma função comprometida, mas as reconstruções de bacia não foram bem, as próteses de bacia. Então, e tem muita complicação, pouca durabilidade, muita infecção. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente opta, de modo geral, a maioria dos colegas também faz isso, em não reconstruir. Outro paciente aqui, um tumorzão grande no ilíaco, aqui, ó, a gente vai lá, resseca a parte da pelve, tá? Aqui quase 2/3 de um lado da pelve, e o paciente fica sem esse segmento da bacia, e ele convive bem, tem, claro, uma deficiência, ele fica como se a perna fosse mais curta, que a cabeça do fêmur ascende, mas ele tem uma função razoável. Tá? E só para esse gráfico que eu gosto de mostrar aqui, ó, que a gente tem que, isso aqui é do protocolo brasileiro, então a gente tem em torno de 5,1% de recidiva local. Então essa é a nota dos cirurgiões brasileiros, não é só minha. Então a gente tem vários serviços e a gente tem aí em torno de, fazendo cirurgia preservadora e amputação, de modo geral, a gente estava lá em 2013, 2006 a 2013, com 5,1% de recidiva local. Tá? E outra coisa que é importante, que a gente sempre para na cirurgia, né? Então, não adianta nada eu fazer uma cirurgia bacana e não ver mais meu paciente, e na semana seguinte, por exemplo, a colega oncologista fazia uma quimioterapia que cai demais a imunidade do paciente, e esse paciente voltar com a ferida aberta, ou com a ferida saindo secreção. Tá? Então, passo a passo, tudo que a gente faz com o paciente, a gente discute no nosso serviço. Então, por exemplo, assim, a Carla me fala, a gente discute qual vai ser a cirurgia que nós vamos fazer, a Carla me fala qual que é o melhor momento para operar, eu falo para a Carla se ela pode ou não pode retomar o tratamento quimioterápico. Às vezes é melhor atrasar uma semaninha do que ter um paciente que abre toda a ferida com a quimioterapia, ou às vezes... Então, a gente tem que estar discutindo passo a passo. É muito diferente você tratar uma criança de 6 anos e um adolescente de 16 anos. As histórias são muito diferentes, a gente tem que sempre individualizar muito o tratamento, e isso é importante discutir passo a passo com a equipe multidisciplinar. Tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutora Carla. Foi excelente as apresentações. Eu vou ler aqui algumas das perguntas que nos chegaram e a gente poderia ir terminando o nosso webinar de hoje
lembrando disso, que é muito importante você ter um serviço que trabalha com tumores ósseos, esse conceito que os dois expuseram de ter uma equipe multidisciplinar, de discutir junto, de ter realmente a melhor opção. Temos o radioterapeuta, temos o psicólogo, temos o cirurgião, tem a quimioterapia, todo o pessoal da fisioterapia que tem que trabalhar junto, né? Sem falar dos radiologistas e todo o restante do grupo. Isso fez com que a gente decida junto qual a melhor opção. E por isso que eu gostaria de dizer que alguns colegas aqui perguntaram se a gente faz isso no GRAAC. E essa pergunta é essa a resposta, né? Sim, nós fazemos há muitos anos, temos tido excelentes resultados. Hoje, queria fazer essa pergunta para a doutora Carla. Como está a sobrevida no serviço? Como lidar com as metástases pulmonares? O que a senhora faria? E, eventualmente, fazendo uma quimioterapia pré-operatória e não tem grande resposta, qual é a sua conduta? Você muda a quimioterapia? Ou qual seria a resposta em relação à equipe? Essa é uma das perguntas de 3 ou 4 pessoas que nos estão ouvindo essa noite. Obrigada, doutor Sérgio. A sobrevida do osteosarcoma não metastático é ao redor de 65% a 70%. Então, aquele paciente que faz a quimioterapia, controle local, tem uma chance de cura com o primeiro tratamento de 70%. Quando esse paciente tem metástase pulmonar, além da cirurgia do controle local do membro, eu preciso fazer a cirurgia do controle local do pulmão. Então, o paciente faz quimio pré-operatória, opera com ortopedia, faz mais quimioterapia pós-operatória. No meio da quimio pós-operatória, esse paciente, ao redor da semana 20, ele faz um controle local do pulmão. Então, ele vai para o centro cirúrgico com a equipe da cirurgia do tórax e resseca as metástases pulmonares. O doente que tem metástase pulmonar, na verdade, os fatores prognósticos dos tumores ósseos não é um só. Então, você tem um grupo de fatores que você associa. Mas o paciente que tem metástase pulmonar tem uma chance menor de sobrevida. Entretanto, é um paciente que é tratado de maneira, no diagnóstico, intensiva, igual um paciente que não tem metástase. Então, a gente faz novamente. Não é comum um paciente portador de Ewing ou de osteosarcoma não responder ao tratamento, ao primeiro tratamento. Isso não é uma coisa que a gente vê com frequência. A gente precisa tomar muito cuidado com avaliação e resposta, igual o Marcelo falou, que às vezes a imagem do osteosarcoma para quem não está acostumado com isso, olha e acha que o tumor cresceu. E, na verdade, o tumor não cresceu, o tumor endureceu e ossificou. Então, a gente precisa tomar cuidado com a avaliação de resposta. Quando o paciente recidiva, o paciente com osteosarcoma, o tratamento depende do tempo depois que ele ficou sem tratamento, que ele ficou em remissão, e o tratamento depende do número de metástases pulmonares que ele fez, por exemplo. É um doente que, se tem 1, 2 ou 3 nódulos depois que terminou o tratamento, muitas vezes a nossa opção é operá-lo, deixar em remissão e não fazer quimio sistêmica. Mas se é um doente de Ewing que recidiva depois no local primário ou que recidiva, eu tenho uma segunda linha de tratamento, faço um controle local de novo, como se fosse um primeiro tratamento. Cada vez mais que a doença surge, isso nos preocupa mais, porque eu tenho que tratar mais o doente. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Marcelo, eu também vou fazer um compilado das perguntas aqui. Uma
das perguntas está sendo falado a respeito do banco de ossos, como se obtém, de que maneira pode se guardar os tumores ósseos, né? Segunda pergunta, também tem uma certa colocado dentro, se foi feita uma quimioterapia pré-operatória, a resposta indica que o senhor vai ter que fazer amputação, e esse paciente tem metástase no pulmão, existe algum tipo de mudança do seu planejamento? Alguns casos indicariam que, em vez de fazer a metástase, em vez de fazer a ressecção, caminhar para cuidados paliativos? Em resumo, mais ou menos esse é o cuidado que a gente tem em relação a quais são essas dificuldades. E, por último, que é uma pergunta bastante boa para o senhor, é o uso do nitrogênio. Estão perguntando aqui quando que o senhor utiliza, qual é a sua opinião a respeito. Tem, inclusive, alguns exemplos de pessoas que estão nos ouvindo que estão perguntando. Por favor. Ao banco de osso, assim, o banco de osso, a gente tem alguns bancos de osso no Brasil, tem 2 em São Paulo, no Hospital das Clínicas e na Santa Casa de São Paulo, tem um no INTO e tem outros. A gente tem contato com esses 3, e esses 3 que disponibilizam osso para a gente utilizar. Tá? Para você utilizar o osso, você, cirurgião ortopedista, tem que ter o credenciamento no Ministério da Saúde, e o seu hospital tem que ter um credenciamento também no Ministério da Saúde. Então, você precisa ter esses 2 credenciamentos para poder o banco te fornecer o osso, mas o banco, teoricamente, é obrigado a fornecer se você tem esses 2 credenciamentos. Tá? Em relação à mudança a gente sempre conversa com o paciente, quando a gente está no começo do tratamento, das possibilidades, né? Então, normalmente, a gente conversa sobre o que a gente acha que vai acontecer, do que a gente espera que aconteça, e o paciente vai participando disso. E a gente vai, ele mesmo vai, a gente vai comunicando para ele, olha, está indo bem, teve uma boa resposta, o seu tumor diminuiu, o seu tumor cresceu, e, eventualmente, é importante isso, porque pode existir, eventualmente, mudança na conduta no decorrer do tratamento. Não é comum, normalmente, o que a gente vê no início do tratamento é o que vai acontecer, mas pode sim, a gente no meio do tratamento, no decorrer do tratamento, mudar. Pode aparecer alguma novidade, uma metástase aqui, uma metástase ali, uma outra lesão, pode ter um crescimento do tumor na vigência de quimioterapia. Então, podem surgir novas informações que podem, eventualmente, fazer com que você mude a sua conduta. Isso é muito difícil no relacionamento com o paciente, mas você tem que, desde o começo do tratamento, explicar para ele que nada é fechado a 0 minutos, tudo depende do decorrer do tratamento. Tá? Em relação ao congelamento, eu acho que é uma boa técnica, assim, eu não tenho nada particularmente contra. Tá? Eu tenho um receio, que a gente tem, em torno de 5% a 6% de recidiva local. Tá? Eu tenho um pouco de dificuldade em explicar para um paciente que eu usei um método onde eu tirei o tumor, congelei de novo e botei nele, que ele teve uma recidiva e que isso não está relacionado ao fato de eu ter posto o tumor de volta nele. Não sei se está dando para entender. Então, você podia repetir melhor, por favor? Explica, por gentileza, como vocês fazem. Quando a gente opera o paciente, a gente tem 5 a 6% de chance da doença voltar no local, certo? O congelamento nada mais é do que eu tirar o segmento de osso com o tumor, congelar em nitrogênio líquido e botar de novo no paciente. Então, eu tiro o tumor, congelo. Com esse congelamento, teoricamente, eu mato todas as células e eu ponho de volta o tumor no paciente, o osso com o tumor. Tá? Então, eu acho que isso é relativamente seguro. Mas, primeiro, eu não sei se ainda eu tenho respaldo do ponto de vista médico-legal. Eu tenho um pouquinho de dúvida, e mesmo do ponto de vista assim, de tentar me defender de uma eventual recidiva, que elas acontecem, se os meus pares, se todo mundo vai aceitar bem. Esse método ele não é usado nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Ele é um método que é muito difundido no Oriente, em alguns outros países. Né? E a gente se vira bem com o banco de osso, com o enxerto autólogo de fíbula, de enxerto. Então, a gente até hoje
tem sempre que possível optado por usar um enxerto homólogo ou autólogo, e a gente não tem usado muito o congelamento. Mas a gente sabe que tem alguns serviços que não têm tanto recurso, e o fato de usar um enxerto congelado é prático, tá? Então, eventualmente, em algumas situações, eu acho que é uma boa opção, tá? Mas a gente não usa de rotina. Então, estamos indo muito bem. Eu vou pedir para os dois só dar um comentário final sobre o relacionamento com as famílias e principalmente com os adolescentes. Que situação mais especial vocês vivem há tantos anos trabalhando com esse tipo de paciente, que é jovem, que eventualmente vai fazer a cirurgia e que talvez certamente cair o cabelo? Como é a relação com essas criaturas no dia a dia, que são incríveis e acabam se ligando a vocês por tantos anos? Qual é o sentimento que a gente pode dividir com as famílias e com as pessoas e os pediatras que estão nos ouvindo? Vai lá, Carla, vamos ver. A relação tem que ser verdadeira, honesta e olho no olho, não tem jeito. É uma faixa etária que acredita em você e que você precisa ter essa relação muito forte. Então, a gente precisa estar bem animado quando precisa estar bem animado, a gente precisa estar triste quando precisa estar triste, mas a gente precisa ser honesto. Isso é muitas vezes de uma maneira lúdica, né? Às vezes você tem crianças menores, com os adolescentes, em geral, eles te respondem na lata e te perguntam na lata o que querem saber. Então, é um grupo de pacientes que te cativa muito, mas é muito importante a gente ser honesto e trocar as experiências com eles. Se não tiver essa relação médico-paciente, é muito difícil. E com as famílias junto, a mesma coisa. Doutor Marcelo, você às vezes tem que propor cirurgias muito difíceis, são situações críticas. Como é a sua abordagem? Bom, a primeira coisa é você mostrar que acho que a cirurgia ela não é a decisão que você tomou, não é fruto de algo que não foi bem pensado, bem ponderado, não foi de maneira displicente, né? Então, você tem que mostrar que você refletiu bastante sobre aquilo, que você discutiu com as outras pessoas e que você acredita mesmo que aquilo é o melhor para ele, tá? Às vezes parece piegas, mas eu falo às vezes para o paciente que eu estou propondo para ele a mesma coisa que eu proporia se meu filho tivesse na situação dele, né? E graças a Deus eu faço isso mesmo. Então eu tento ter a segurança de propor para o meu paciente a mesma coisa que eu proporia para o meu filho, né? Então acho que esse exemplo que às vezes eu uso para eles, eu acho que é bom, mostra para eles que eu estou pensando nele como se fosse o meu filho, que é uma decisão bem importante. Eu concordo com a Carla em termos da honestidade, assim, às vezes chegam familiares que entram primeiro e não querem que você fale tudo na frente da criança ou do adolescente. Isso aí eu não acho que é bom, né? Às vezes a gente acha que a gente está poupando a criança ou o adolescente e a criança pode estar pensando coisa pior do que é, né? E a partir do momento que ela não confia mais em ninguém, ela pode estar pensando coisa pior ou melhor e não é legal. Eu acho que concordo com a Carla que a gente tem que ser, não ser frio, mas a gente tem que ser muito honesto e contar todas as dificuldades e às vezes você não precisa falar tão claro, mas você tem que pôr nas entrelinhas todos os riscos que ela está correndo, sabe? Então, não é fácil esse relacionamento, é dolorido, tem dia que a gente quer pegar a malinha e ir embora e não voltar mais, e graças a Deus tem dia que é muito feliz, e a gente tem muita satisfação, muita alegria de trabalhar com isso. Mas o dia a dia não é simples, não. Tá ótimo. Eu agradeço muito a vocês dois, que representam um serviço com muitas pessoas,
que vai também desde quem faz a audiometria para ter o efeito da cisplatina, quem faz o eletrocardiograma e o ecocardiograma para ver o efeito sobre o coração, que avalia o rim, que faz a recuperação, a reabilitação, quem acompanha os pacientes que vão para a cirurgia com a parte emocional, com a parte de nutrição, com o dentista, todos os profissionais e principalmente também as enfermeiras que têm o dia a dia muito envolvido, os voluntários que estão envolvidos. Então, é um grupo muito grande, que faz de tudo para poder estar perto do paciente, para mostrar que a trajetória dele dentro do hospital possa ser a mais amena possível, porque nós estamos tratando de umas patologias que, nos anos 80, a gente tinha quase todo mundo amputado e morria em menos de um ano, para uma evolução muito linda atualmente, onde muitos serviços conseguem já fazer esse tipo de tratamento, e o GRAAC nós temos a satisfação de ter os profissionais extremamente experimentados, o número de casos que nós temos por ano e a experiência em discutir pacientes que a gente tem, nos faz ter a certeza que a gente realmente é um dos melhores serviços do mundo, já que também a gente acompanha muito o que é feito fora. É um orgulho para o Brasil, é um orgulho para São Paulo, a gente ter profissionais e ter uma estrutura no hospital que nos dê, além de tudo, essa vontade muito boa de conseguir melhorar a vida das crianças. Eu talvez tenha deixado de lado uma pessoa muito importante, que é o nosso patologista. O patologista e o radiologista fazem parte, sem dúvida, da equipe e precisam estar sempre ligados, porque toda a discussão sobre o tratamento é feito em cima do diagnóstico anatopatológico. A gente só começa a tratar, como vocês ouviram, a hora que tem um resultado do anatopatológico perfeito. Então, muito obrigado. Acho que no dia que o GRAAC faz 29 anos e tem um webinar, a gente agradece muito as pessoas que seguiram essas aulas. Estamos sempre abertos para ouvir perguntas e mandarem as questões que houverem para o GRAAC. Gostaria agora, só para terminar, de mostrar o filme do GRAAC. São 30 segundos, dizer já boa noite a todos. Muito obrigado, Carla, muito obrigado, Marcelo. Agradeço ao Carlos, ao Marcos e todo o pessoal do desenvolvimento institucional. Parabéns a todos. Vamos só mostrar o filme e terminamos a noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specialized in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC.